O que você sabe sobre os biológicos, também chamados de bioinsumos? Montamos esta mesa redonda para discutir diferentes aspectos dos biológicos. Antes, porém, de irmos ao bate-papo entre os especialistas, convido você para se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar este vídeo com outros possíveis interessados. Então vamos lá, escutar este bate-papo interessante? E sem mais delongas, né, eu tenho uns comentários que eu queria fazer sobre controle biológico, principalmente porque faz 10 anos que eu estava cobrindo um evento sobre controle biológico na Exalc. E esse evento era sobre o conceito. Há 10 anos atrás estava se falando de conceito, o que é? O que é isso, gente? Levar bicho para o campo, como faz? E agora a gente tem a oportunidade já de falar sobre tantos detalhes, inclusive sobre como utilizar essas ferramentas, que é exatamente a proposta desse último painel do evento. Então, nesse painel a gente vai discutir sobre inovação, né, e de tecnologias no uso de produtos agrícolas de origem natural. Aqui na nossa conversa a gente tem o professor Henrique Marques Barbosa de Souza, tá? Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em genética e genômica funcional pela Universidade de Colônia da Alemanha e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, no ZEUA. Hoje, ele é professor e chefe do Departamento de Bioquímica e Biologia da Unicamp, né, onde ele atua desde 2010 e nesse mesmo trabalho que ele vem desenvolvendo na sua obra acadêmica, ele busca desenvolver soluções biotecnológicas através da tecnologia de silenciamento gênico por RNAi para controlar pragas e doenças agrícolas. E junto aqui na nossa conversa, a gente também tem a Flávia Ribeiro Teixeira da Silva. Ela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá, com MBA em gestão de projetos e negócios pela Mauá e Fundação Dom Cabral. Ela atua há 10 anos no agronegócio e hoje é gerente de produtos biológicos Latam na Nutrim Soluções Agrícolas. Pessoal, boa noite. Boa noite, Lucas. Obrigado pela apresentação aí. Boa noite, Flávia. Boa noite, pessoal. Muito feliz aqui. Animada as mesas anteriores, hein? Sim, vamos fazer jus na nossa também. Responsabilidade. E assim, até aproveitando o gancho, né, de tudo que a gente veio falando, o João comentou na primeira mesa sobre esse crescimento exorbitante do mercado de controle biológico, né? Acho que muita gente sabe, mas não custa lembrar que em 2021 o Brasil bateu o recorde de registros de novos defensivos biológicos. Então, se em 2020, que já tinha bastante coisa, que eram 38 produtos registrados e disponíveis por produtor, no ano passado a gente teve 51 novos registros, né? E dentro do controle biológico a gente tem os produtos de origem natural. E eu já endereço a primeira pergunta para o Henrique. Henrique, o que são esses produtos agrícolas de origem natural? Legal, Lucas. Poxa, quando a gente pensa assim, até em tudo que está acontecendo com o biológico, a gente pensa que é um avanço que está acontecendo pelo uso da natureza para a natureza, né? Então, tudo que é da natureza, tudo que é natural, ela pode ser usada. E a gente usa em todos os sentidos, no nosso dia a dia, na comida, nos remédios, né, na estética, tudo a gente usa coisas que ou foram extraídas na natureza ou foram imitadas, né? Existe uma infinidade de prêmios Nobel aí, como para a RNAi, que foi você entender o que está na natureza e trazer como uma ferramenta. Então, os produtos biológicos, eles são nada mais do que exatamente isso. São moléculas ou organismos que estão em equilíbrio na natureza, e aí, através de trazer esses elementos naturais para a agricultura, você está ajudando a restabelecer um equilíbrio que há muitos anos atrás existia e que hoje não existe mais, porque nós precisamos de muito alimento, uma quantidade muito grande de alimento para sustentar tantas pessoas. Então, com isso, nós temos uma produção em massa de comida. Se você vê um banquete num lugar e você vê que a comida está boa, todo mundo vai querer parar para comer. Os organismos são assim também. Então, é um restabelecimento desse equilíbrio natural nas lavouras. E pensando nessa oferta dessas alternativas biológicas, né, para restabelecer esse equilíbrio, o que a Nutrim
e via Loveland, né? O que a Nutrim tem levado para o mercado, para o produtor? Flávia, como que o produtor pode acessar essas inovações tecnológicas da Nutrim pensando em biológicos? Lucas, a gente, hoje aqui na Nutrim, todo mundo tem um compromisso aqui de buscar soluções sustentáveis para os produtores rurais, né? Então, a nossa ambição aqui é a gente poder liderar essa penetração de biológicos aqui no nosso mercado. Então, a gente hoje fala muito de, vamos ter que ser protagonista, né, em tudo isso. E eu digo isso não porque a gente sabe o crescimento desse mercado, se eu não me engano, alguém perguntou também, né, sobre como que está a questão de mercado. Então, esse é um mercado que, só fazendo um parênteses aí, né, é um mercado que cresce aí mais ou menos uma taxa anual de 34%. Hoje é um mercado que a gente estima algo em torno de 3 bilhões de reais, mas que menos de 5 anos, esses 3 bilhões já vão ser 5, e é um crescimento aí super exponencial desse mercado. E não é somente por conta deste crescimento que a gente quer ter esse protagonismo, né? E sim porque ele está muito conectado com o nosso compromisso mesmo de sustentabilidade, né? Que é poder ajudar esse produtor a adotar essa prática cada vez mais sustentável. E além disso, se a gente diz que a gente está aqui como Nutrim sempre para servir esse produtor, a gente precisa sempre buscar esse novo, para poder servi-lo da melhor maneira, né? E aí, quando a gente fala de inovação, a Poliana trouxe também um pouco de inovação na fala dela, assim como o Valicente, os demais colegas, a inovação, ela sempre de forma para poder ofertar essa melhor solução para o produtor, né? Então, é um pouco dos nossos grandes motivadores, né? E até de estar aqui reunido no dia de hoje para promover aí um debate de uma discussão dos biológicos, né? Desmistificar um pouco esse ponto tão importante, né? Bom, como empresa, né? Nós, como empresa, a gente tem tomado a decisão aí de criar uma marca própria, que é essa nossa marca chamada Loveland Bio. Dessa forma, a gente traz aqui para a nossa marca Loveland, que já é uma marca do mercado, com produtos nutricionais, com defensivos, e agora com produtos biológicos. E se a gente fala de querer ter um protagonismo aí, a gente precisa sempre buscar essa inovação em primeira mão, e é isso que a gente está fazendo. A gente fez, Lucas, a gente construiu um portfólio de soluções biológicas a partir da necessidade do produtor rural, né? E como que funciona? A gente foi a campo escutar essas necessidades do seu dia a dia, quais são os empecilhos que pode causar aí uma possível baixa adoção dessa tecnologia, quais são essas dificuldades, e a partir daí a gente fez uma curadoria, vamos chamar assim, né, do que há de melhor dentro hoje do nosso mercado brasileiro. Inclusive trouxemos aí uma tecnologia americana também totalmente diferenciada, focada na cultura da soja, que é um produto chamado Saori, um produto para ser utilizado dentro do tratamento de sementes industriais, proporciona aí uma autodefesa da planta, além da proteção de algumas doenças, como ferrugem, enfim, que atinge aí tantos produtores, né? E não apenas o Saori, né, que está presente no nosso TSI, mas também temos bionematicidas, biofungicida, então, além dos defensivos e nutricionais aí presentes dentro do nosso tratamento. Então, essa grande solução, né, do TSI, que é algo bem diferenciado, que a gente trouxe no mercado. Acho que complementando o quanto isso é inovador, nas duas primeiras mesas redondas, a gente ouviu sobre as questões em relação à mistura de produtos, de como é que a gente tem várias soluções, incluindo biológicos, em uma única entrega para o produtor, e vocês conseguiram ter esse produto, né, esse tratamento de sementes nesse formato, que inclui todas essas tecnologias e o Saori. E o Saori, pessoal, assim, aí é coisa de jornalista que quer dar nome fácil para as pessoas entenderem, né? Eu ouvi dizer que ele tem quase que uma função de ser uma vacina de planta, né? Então eu queria muito que o Henrique explicasse para a gente o que tem nesse Saori, nesse produto, e qual é a característica dele de ter esse diferencial na proteção das plantas. Legal, Lucas. Bom, o Saori é um peptídeo, e peptídeo é pedaço de proteína, né? Quando você vai para a academia e você toma depois aquele whey protein, ou come o filé de frango ou ovo, você está ingerindo proteína. Então, toda proteína que é quebrada em pedaços formam esses peptídeos, né? E o que é engraçado, né? Você falou como vacina, e a vacina, ela
a maioria das vezes, né, ela é um pedaço do vírus que mostra para o nosso corpo como se fosse um retrato falado do vilão. Então, quando a gente toma vacina, às vezes a gente tem até febre, né? Tem até uma reação, porque o nosso corpo acredita tanto que aquilo é o vilão, que ele chega até a fazer algumas reações, né? E daí você desenvolve anticorpos para esse vilão, né? Para esse vírus. Os peptídeos, ele realmente é parecido, né? Eu gostei dessa sua analogia, porque cientistas descobriram que quando micro-organismos invadem a planta já tem um sistema de defesa natural, como nós temos. Então, a vacina ativa o nosso sistema de defesa natural, e o peptídeo faz a mesma coisa. Então, o peptídeo é um pedaço daquele patógeno, né, micro-organismo que causa doença, que os cientistas descobriram que, ao invés, quando você pega só esse peptídeo, né, vai lá para o laboratório, quebra aquela bactéria patogênica em pedacinhos, pega a proteína dela, quebra em pedacinhos, pega só o peptídeo daquela proteína e coloca em contato com a planta acha, ela, né, é como se ela fosse cega e estivesse tateando, né, que a gente chama os receptores das células. Então, quando ela tateia aquilo e o receptor identifica aquele peptídeo, ela acha que tem uma bactéria tentando invadir. Quando ela acha que tem uma bactéria tentando invadir, ela se protege. Então, quando a planta está se protegendo, achando que tem alguém invadindo, ela melhora, né, a parede celular, ela melhora o seu sistema, tudo. E o que é interessante é que, assim como todos os produtos, o peptídeo ele é tão eficaz que, assim como a vacina, né, assim como qualquer reação, se você colocar demais, se você colocar muito produto, você acaba tendo uma reação proporcional. E a planta pode até chegar a sentir, assim como a gente tem uma dose certa da vacina, né? Então, é interessante porque isso aí você fala assim, poxa, mas isso aí é uma reação da planta. É exatamente por isso que é um mecanismo com um potencial muito grande de nem resultar em resistência, né? Não tem como a planta ser resistente a uma coisa boa, né? Você acaba desenvolvendo, um inseto acaba desenvolvendo resistência contra um produto que faz mal. Então, você ter algo que você fortalece a planta, não tem como isso ser quebrado, né? Não tem como sair desse equilíbrio, né? Se é uma coisa que favorece a planta. Henrique e Flávia, na verdade, eu queria saber de vocês, assim, pensando no peptídeo, nessa tecnologia, em que momento a planta tem contato, né, com essa proteína? Porque quando a gente fala, hoje, o que vem na cabeça, acho que da maioria dos produtores, acho que dos agrônomos que estão vendo essa live, quando a gente pensa em produto, algo aplicado, se é tratamento de sementes, vai banhado ali na semente, mas como esse processo acontece, né? Em que momento a planta desperta para esse produto, né? E desenvolve essa tolerância à doença, e a qual doença, né? O peptídeo atua com foco em qual doença? Perfeito. Excelente pergunta, Lucas. E é uma coisa interessante, porque quando a planta germina, né? Quando ela está as primeiras células, porque assim, o que é interessante, se você for pensar numa figueira ou numa sequoia, não dá para a gente acreditar que todas aquelas células, todo aquele material de uma árvore gigantesca saiu de uma semente, no caso da sequoia, que você mal consegue ver. Ou seja, todas as células que são, assim como todas as nossas células vieram do óvulo, né? Todas as células vieram da semente. Então, quando você faz o tratamento daquela semente, todas as células que vão formar a planta, o fruto, tudo que existe de célula, são filhas daquelas células que brotaram daquela germinação. Então, quando a semente começa a germinar, ela entra em contato com o peptídeo que está na semente e ali já começa esse alerta. E o que é interessante, que diferente dos produtos do TSI, que são os outros, que são os agentes biológicos, que proliferam, que crescem junto, né? Quando chegam no solo, com umidade e as condições ali, eles vão crescendo, o peptídeo não cresce, ele está estável. Então, é como aquela vacina que a gente toma quando criança. E você desenvolve aquele mecanismo, o corpo responde, né? Mesmo que você vai crescer muito, né? Você toma como bebê e aí você aumenta, sei lá, 10 vezes, às vezes, o seu peso, né? Mais ainda, é a mesma coisa a planta. As primeiras células que pegam isso recebem esse sinal e aí as filhas que vão multiplicar e formar a planta, elas já têm esse alerta.
ativado. E aí uma curiosidade, tá? Até para ficar bem claro, essa característica que é induzida na planta, né, de ter essa resistência ou tolerância à doença, ela não é transmitida para os seus grãos ou sementes, enfim, dentro desse processo da planta de soja especificamente, como isso acontece? Então, isso é interessante também. Não é genético, não é nenhuma alteração genética, a gente fala que é uma alteração fisiológica, né? É igual você tomar um produto, né? Mas eu não sei se você sabe, mas existe uma influência quando os pais... Existem várias coisas, né? Mas quando os pais fazem exercício durante a gestação, antes e durante a gestação, a genética é exatamente a mesma, mas quando eles estão numa atividade física durante a gestação, os filhos nascem com uma predisposição de ter uma melhor resposta a exercício físico, perda de peso e tudo mais. Isso a gente chama de uma ação epigenética. Epi, que é tipo acima da genética, você não tem alteração genética, né? Então, o que pode acontecer é que quando você trata a planta com peptídeo, você tem esse tipo de alteração que pode passar para a próxima geração. Mas assim, Lucas, a gente ainda não tem estudos científicos comprovando isso, é uma possibilidade que você acaba tendo, né, um fortalecimento através, né, e aí você faz um tratamento da semente pré-nascimento, né? Ou seja, a semente que nasce, ela vai ser tratada 2 vezes. A Nutrien vai tratar ela por fora e a genética da geração passada trata ela por dentro. Muito legal. E assim, esse é um assunto que eu acho muito interessante, né? Da primeira vez que eu ouvi, inclusive, foi o próprio Henrique e o professor Fernando Valicente que me trouxeram essa novidade. Como tecnologia agora já está aí no mercado disponível. E falando em mercado, né? Flávia, pensando em tecnologia e inovação, como é que a gente inova mais que isso, né? Como é que a gente consegue ainda melhorar esse cenário? O que a Nutrien está pensando para o futuro em novos produtos e tecnologias para disponibilizar para o produtor ou serviços, enfim, associados às tecnologias biológicas? Boa. Ô, Lucas, a gente hoje está construindo um portfólio assim, bem robusto para os próximos anos. Temos testado muita coisa interessante, assim, vontade de ficar aqui falando um monte de coisa que nós estamos testando e que a gente está achando o máximo aí no campo. Então, muita coisa, produtos bem diferenciados. E essa construção, é interessante comentar também, ela foi muito baseada na escuta do produtor. Porque muitas vezes as indústrias, assim, eu suponho que ele precisa disso, eu suponho que a dor dele deve ser esta, né? E aí você acaba trazendo essa solução. Então, basicamente, o que a gente fez num evento recente foi falar com o produtor rural, né? Aqueles caras que usam os biológicos, aqueles que nem usam tanto e tiveram algum problema, e colocar todo mundo junto para a gente poder entender qual que é o manejo que ele faz, quais são as dificuldades. Então, quando a gente pensa em futuro, pensando muito nas necessidades dele, né? Que nós ouvimos dele. Então, a gente tem muita coisa que está por vir, é um portfólio bem bacana que a gente vem construindo, tudo dentro do nosso portfólio de Loveland Bio. Então, o que a gente vê? A gente vê muito peptídeo, né? O Henrique trouxe aqui uma baita aula aqui para a gente, explicando um pouquinho de peptídeo. A gente trouxe ele dentro do tratamento de semente, mas a gente pretende trazer mais peptídeos para o portfólio. A gente está vendo muita questão de combo de químicos com biológicos, mais misturas de micro-organismos, novas cepas, novas espécies, metabólitos, então um pouco de uma pincelada aí de tudo que a gente está construindo, e louco para poder entregar esse monte de tecnologia para o produtor. E Lucas, você não me fez essa pergunta, mas eu vi aqui no chat e vou já... Posso já só reforçar e voltar um pouquinho no ponto do TSI, Claro. porque eu vi aqui uma pergunta, até na mesa redonda anterior, da questão da preocupação, né, de, meu Deus do céu, e aí, como que fica, né, essas compatibilidades, shelf life. Então, assim, hoje a gente tem na Sementes Goiás, a gente tem dois tratamentos de semente industrial, né? E hoje o tratamento industrial, ele tem produto para caramba. A gente está falando aí de basicamente 9 produtos, entre o defensivo, o nutricional, mais o biológico, é produto para caramba. A gente ficou, Lucas, nesse último ano, trabalhando ali fortemente com o time da Sementes Goiás, com pesquisadores, enfim, Henrique nos ajudou muito nesse processo também, de que forma a gente consegue automatizar isso. Então, a gente, depois de um ano aí suado, a gente tem muita segurança
né? Então, hoje a gente tem uma garantia de qualidade e essa sobrevivência, né, desses micro-organismos dentro do TSI, porque a gente tem biocompatibilidade, então o uso de produtos químicos compatíveis com os biológicos é um ponto que garante para a gente. Um outro ponto é a própria aplicação sequencial, então as camadas físicas mesmo, né, que faz com que impede esse contato prolongado aí entre os ativos. E, por fim, a gente tem os próprios compatibilizantes que a gente usa e protetores que ajudam, né, nessa compatibilização entre químico e biológico e protegendo tudo isso, além dos testes de vida de prateleira que a gente faz depois da semente tratada, para a gente ter a garantia, né, de não necessitar um armazenamento frio, refrigerado. A gente sabe que essa semente sai dos nossos armazéns, por mais refrigerado que seja, e fica ali com o produtor. Então, tudo isso foi pensado na realidade do produtor, né, que muitas vezes a gente não tem essa questão de armazenagem, a preocupação com temperatura. Então, tudo isso foi muito bem estudado. A gente pode ficar muito tranquilo quando a gente pensa em TSI, viu, Lucas? E até, assim, eu ia complementar essa pergunta com uma dúvida bem simples, né? Então, vocês já pensaram na entrega real desse produto na mão do produtor. E aí, para esclarecer, tem algum diferencial nos cuidados com uma semente ou no procedimento de receber, enfim, se tem um tempo para que esse produtor faça o plantio da semente tratada com produtos biológicos? Nos testes que nós fizemos, Lucas, a gente conseguiu chegar aí no shelf life aí próximo de 90 dias, né? Então, a gente faz todo o tratamento nas sementes Goiás, normalmente a gente deixa biológicos no final de toda a produção, justamente para que tenha o tempo, né, de sair da Nutrim, isso chegar no produtor, ainda mais um tanto que ele pode esperar ali para garantir o melhor timing, o melhor tempo de plantio. Então, é tempo suficiente para garantir aí essa qualidade, né? E além das vantagens do TSI como um todo, né? Então, hoje a gente sabe, um produto que é tratado industrialmente, né? Você tem a semente pronta ali para o plantio, toda a questão de uniformidade do tratamento, a precisão de dose, né? Afinal, a gente está fazendo isso dentro da indústria, menor dano mecânico, a simplicidade na compra e armazenamento de insumo, o agricultor não precisa comprar esse monte de insumo para poder tratar na fazenda, né? Então, é um pouco do que a gente vem investindo cada vez mais nesse TSI, muito de acordo com a necessidade do produtor. Inovação e um pouquinho de comodidade do que dá para ser feito para ajudar aí a otimizar o trabalho no campo, né? Acho que são duas coisas que elas não podem andar separadas em nenhuma inovação para a agricultura. Pessoal, a gente está encerrando aqui, a gente tem pouquíssimo tempo para terminar, e eu queria deixar aberto para o Henrique e para a Flávia passarem algumas mensagens aí sobre essa questão de inovação. Acho que até o Henrique, não sei se o Henrique tem alguma contribuição no sentido de também novas pesquisas que a gente pode esperar aí, partindo da Unicamp ou de outras parcerias de instituições de pesquisa, mas seria legal o pessoal também saber disso. O que a gente tem de novidade, Henrique? Legal, Lucas. Cara, a gente tem a natureza de novidade. E o nosso limite é o quanto a gente consegue entendê-la. Então, e é através de ciência, né? Através da pesquisa, não tem o que fazer, né? E tanto as instituições públicas, né, como as universidades, como a Embrapa, que é uma grande referência, principalmente aí, pelo Valicente, né, a referência nos biológicos, mas também a iniciativa privada, né? Eu acho que o retorno que o agricultor dá quando ele compra um produto de uma empresa que investe em pesquisa, ele está se preocupando com um problema que ele não sabe que existe. Quer dizer, que não existe ainda, mas ele não tem a mínima ideia que vai surgir. Então, eu acho que esse ciclo, né? Eu acho que no lado do agricultor, ele lembrar que parte do dinheiro que ele está investindo na empresa, porque a gente tem muito essa ideia, né? Esse conceito de que a empresa quer sugar o dinheiro para vender, sugar para vender, sugar para vender. Mas, assim, quem pensa isso não acompanha o agro. Porque o agro é muito dinâmico. Os produtos que são eficientes hoje já não são amanhã, não são nesse cenário, nesse ambiente, né? Então, é pesquisa atrás de pesquisa. Então, as empresas que estão financiando pesquisa são as donas do futuro, as donas do amanhã. E o agricultor, quando o consumidor, quando paga, o agricultor, quando compra, a empresa, quando vende, pega esse dinheiro e coloca em pesquisa, ela está garantindo que os próximos problemas que vão surgir,
já vão ter uma solução, né? Então tem muita coisa surgindo, tem um potencial de expansão tremendo para o biológico, porque são seres vivos que a gente não sabe ainda totalmente como eles se comportam. Cada vez que a gente descobre uma coisa, a gente consegue fazer eles mais eficientes, mais estáveis, né? Mais sustentáveis, mais integrados com as outras soluções. Não existe outra solução que não o manejo integrado de pragas. Não tem que ser várias soluções. Por isso que, assim, eu acho muito legal esse papel que a Nusmin está atacando isso de várias frentes, né? Usando o TSI com muitas soluções, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Não adianta você querer forçar uma coisa só, né? Não adianta você só ir na academia e fazer se você não tiver uma alimentação boa, se você não dormir bem, né? Então, eu acho que esse é um equilíbrio, né? E a parte biológica e a parte molecular está vindo para ficar. E ela é democrática. Antes eu acho que estava muito nas mãos dos países primeiros, né? Europa, Estados Unidos. E hoje a gente tem muita gente muito boa aqui no Brasil, muitas empresas e na universidade, nos institutos de pesquisas, fazendo ciência que daqui a pouco vai virar produto para o agricultor. Perfeito. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.